Boa noite, professor, tudo bem? Bom, o desafio foi o jogo da velha e eu comecei a quebrar um pouquinho a minha cabeça para como eu vou conseguir fazer isso. Mas na parte de front-end, eu fiz uma maneira bem mais simples. Eu usei o Linear Gradient para dar aquele efeito bonito, usando a cor ciano e o violeta, azul meio violeta. Bom, isso daqui eu fui copiando mesmo do que foi apresentado, que é o estilo da página e do botão, né? Do botão. E estilizando conforme foi passado, o background, o arredondamento das bordas, o texto, o tamanho das fontes, a largura da borda e a cor. O grid, que vem uma sacada que eu fui estudar um pouquinho mais a fundo. Bom, eu fiz o grid, coloquei o nome do grid como tabuleiro para conseguir mexer no C Sharp com, definir a largura e a coluna como foi passado no exemplo, o espaçamento da coluna também, o espaçamento das linhas também e a margem também. A label de título a mesma coisa, sem mudar, colocando uma fonte. Eu só centralizei ela usando o vertical options e horizontal options. E no botão que vem uma sacada. Eu não usei o Xname, eu só coloquei o Xname de cada um para facilitar a visualização mesmo. Mas eu tava quebrando a minha cabeça porque eu tive uma ideia de como fazer o jogo sem fazer para cada um. Aí eu estruturei a ideia no papel antes de passar pro código. Bom, eu sei que o jogo tem várias possibilidades de vitória. Aí eu comecei a contar quantas tinha. E dei 16 e 17 com a de empate. Que dá pra vencer colocando 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Aí 3 aqui, 3 aqui. Vai dando mais, mas por ser só X, assim dizer, fui contando como uma. Por exemplo, uma reta, duas retas, três retas, 6 pra cima, 5, 4. Aí eu fui fazendo uma continha de quanto que ia dar. Eu dobrei no final para dar as possibilidades. Aí eu fui separando como que são essas possibilidades. Temos a diagonal, temos as colunas e temos as linhas. Então eu pensei, pô, eu vou separar cada bloco e dar uma características para esse bloco e verificar se ele está na diagonal, se ele é uma linha ou não. E saber se é um X ou uma bolinha. Aí eu comecei a verificar os padrões. Aí eu coloquei uma quantidade de característica para cada um. Por exemplo, esse daqui tem 3 características. Ele tem diagonal, coluna e linha. O do meio ele tem 4 características. Ele vai estar entre duas diagonal, uma coluna e uma linha. A primeira coluna seria essa daqui, a primeira linha seria essa daqui e a primeira diagonal seria essa daqui. Assim como eu separei aqui. Eu fiz um mapa mental de como que eu ia fazer isso. Mas a gente ainda não aprendeu no curso qual características eu posso usar isso. Como que eu posso colocar mais nome, assim dizer, e um atributo. Eu tava pensando em colocar mais Xname. Colocar um Xname linha 1, Xname, tudo. Mas aí, junto com o chat GPT, claro, eu consegui ter um caminho de estudo e eu descobri o classe D. Com classe D eu consigo definir mais do que um nome e definir o mesmo nome para outros botões. Então, isso daqui vai retornar uma string pro C Sharp e de lá eu vou começar a manipular. Então, eu coloquei C1, L1, D1 pro primeiro botão, C2, L1, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Linha 1, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Diagonal 1, diagonal 1 e 2, diagonal 2 e diagonal 1. E aí eu consigo fazer como se fosse um mapa para eu conseguir fazer a verificação.
ficou complexo? Ficou complexo. Mas assim eu consigo limpar muita mais linha em vez de fazer 17 if. Então, o C Sharp, tá cheio de comentário aqui pra eu lembrar mesmo, que eu pedi muito a ajuda do ChatGPT mesmo. Porém, eu aprendi. Aqui anunciando a vez, né? Criando um string. Bom, a criação do método para quando o botão for clicado. Isso daqui é o básico. Isso daqui foi o que já estava sendo passado. Usando a mesma teoria do botão do sender, que eu, pelo que eu entendi aqui, quando é clicado, ele vai identificar qual que é o botão que é clicado. Aí se o botão já estiver com o texto, sai do método, que é se for diferente de nulo ou... esse daqui eu não vou lembrar direito o que é. Aí ele vai pegar o botão texto. Se não, ele retorna. Aí se ainda não estiver preenchido, coloca o da vez. Impossibilita de clicar no botão e assim continua. Então é literalmente essa parte aqui do código. É para verificar se o botão já foi clicado. Se não, ele vai colocar a vez. Se sim, ele vai sair do código e vai para esse if, que é o if de verificação de vitória. Se não, que é um booleano, que mais para frente vai ser mostrado, que ou é verdadeiro ou é falso. E se não, ele vai para esse daqui, que é uma verificação de empate, que também é outro booleano, que eu vou mostrar um pouquinho mais tarde. A verificação de empate já aparece o display aqui, enquanto aqui só chama o método. Aqui chama o método e aparece a mensagem. O título da mensagem, o conteúdo e o botão de OK de continuar. E a função de zerar tabuleiro. Bom, a lógica resumida, que é a maneira mais simples de fazer um if, que se vez recebe, aí aqui começa a verificação. Vez é igual a x. Esse sinalzinho aqui é o resumo do if. Se vez for igual a x, vez recebe 0. Se vez for diferente de x, recebe x. O booleano de verificação de vitória. Então, eu tentei resumir bem mais, e aqui começa a preocupação e a dificuldade de criar. Porque eu fiz um array, que eu nem sabia que era possível fazer um array em C Sharp, aí eu fui estudando e percebi. Onde a variável grupos, do tipo string, vai armazenar todos os tipos de possibilidade, as linhas, as colunas e as duas diagonais. E depois no for each eu vou destrinchar os grupos no grupo. Aí nessa que eu vou fazer essa passagem de L1, L2, L3, eu vou pegar os filhos do tabuleiro, do grid, mas não todos, porque tem um título lá. Então eu só vou procurar o tipo de botão. E com o tipo de botão eu vou procurar o botão específico e indo quebrando pela classe. Classe D, diferente de nulo. Se for igual a classe D. Isso daqui para eliminar também as vírgulas, para não voltar com as vírgulas e conseguir voltar uma string certinho de cada um. Então com classe D eu consegui nomear cada parte. Bom. Concatenando em grupo. Dá só uma aceleradinha que já está demorando um pouquinho. Convertendo tudo isso em uma lista. Bom, depois temos a verificação de vitória, finalmente. Temos os botões. O método count. Aí aqui começa as verificações. Se os botões for igual a 3 e for diferente de nulo, os botões não pode estar vazio. Verifica se todos os botões são iguais. Se todos os botões ter o mesmo texto e os botões não estiverem vazio, aí ele retorna a vitória. Display, vitória, o jogador foi, botões e pronto. O botão atual, na verdade, que seria o x.text. Bom, e zerar o tabuleiro
que é o método que foi ativo. Ih, cliquei em coisa errada. Aqui. Booleano de verificação de empate. Se todos os botões estiverem preenchidos e nenhuma vitória, aqui ó, pega todos os filhos do tabuleiro, verifica apenas o botão, do tipo botão, verifica se todos estiver diferente de nulo, ponto texto, se o texto estiver diferente de nulo, ele faz a verificação de empate já. E já ativa aqui o void, o zerar tabuleiro, que vai fazer um for each para cada botão, vai pegar todos os filhos do tabuleiro e transformar em botão e dar os valores dele de verdadeiro e o enable como true, então ele vai ser clicável de novo e a vez volta aos x. Falei. Mas agora resumindo, o que o código está fazendo? O código ele está criando primeiro uma lista de todos os botões, assim como eu pedi, para cada coluna, para cada linha, para cada coluna e para cada diagonal, que são 12 diagonais, e verificando se tem algum valor ou não. Se não tiver valor, tudo bem. Se tiver valor, ele vai verificar se os valores são iguais. Se for igual, vitória. Para quem? Para quem é a vez no momento. Porque a vez só muda depois da verificação. Bom, eu testei o jogo, tá funcionando perfeitamente. Deixei centralizado, gostei das cores. Ó, eu posso tentar clicar mais de uma vez e não vai. Eu posso vencer pela lateral. Aí, ó. O 0 venceu. Tanto quanto o 0 quanto o X. Que sem dúvida a diagonal foi o mais difícil. E esse foi o meu código. Gostei bastante da atividade. Foi difícil. E eu acho que o que mais me diferenciou foi ter pegado o papel mesmo. Feito o mapinha e estruturar como que eu ia fazer. Muito obrigado pela atividade. Adorei fazer. Gastei muita parte do meu dia. Agora já é 1h da manhã. Muito obrigado, professor. E essa foi a minha atividade.